Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, meu namorado está meio distante. Já perguntei e ele diz que está a mesma coisa. O que posso fazer, já que entro no assunto e ele nada? Minha querida, quando você percebe que a pessoa está distante, ou seja, a pessoa está diferente, só que a pessoa nega, a gente vai conversar com ela e ela nega. Isso acaba gerando uma angústia. E por que gera essa angústia enorme? Porque eu estou sentindo o clima, eu sinto que tem algo, mas eu não consigo acessar esse algo. Ou seja, eu não consigo acessar o que está acontecendo. E isso acaba me gerando insegurança, ansiedade, porque fica tudo muito subentendido. Tá subentendido. Tem alguma coisa estranha, mas não sei o que é, então fica assim, sabe? Fica silencioso, fica confuso. Então, primeira coisa, minha querida, se você percebeu, a sua percepção deve ser válida? Provavelmente. Afinal de contas, quando a gente convive com alguém, a gente percebe que tem algo estranho. Não é, gente? Até no jeito da pessoa responder o WhatsApp. O jeito da pessoa responder o WhatsApp a gente já sabe. Porém, eu diria a você, nesse momento, você tentou, tem algo estranho? Não. Então agora eu diria a você, sabe o quê? Pare de tentar ficar puxando conversa. Porque tem gente que quanto mais você puxa a conversa, você tenta falar sobre isso, mais a pessoa se fecha. Mais a pessoa cria resistência. E eu vou te dizer, às vezes a própria pessoa não sabe o que está acontecendo. Porque pode ser que não tenha nada a ver com você e com a relação de vocês? Sim. Às vezes, sabe quando a própria pessoa não sabe, ela está desconfortável, ela está com angústia, ela não sabe o que está acontecendo direito na vida dela. Às vezes acontece isso. Eu vou falar um negócio para você. Eu tive síndrome do pânico lá em 2000. Né? Nossa, agora vocês estão assistindo esse vídeo dia 1º de janeiro. Então já vai fazer 26 anos que eu tive essa síndrome do pânico. Então, o que aconteceu? Quando eu tive a síndrome do pânico, foi meio que visível quando ela veio. Que era, eu não conseguia dormir, né? Um embrulho no estômago que nem água descia, nervosismo, só ficava tremendo mesmo, como se eu estivesse indo fazer água, como se eu estivesse indo para a forca. As pernas trêmulas, horrível. Só que, veja bem, depois, né? Hoje, lógico, quando eu analiso tudo isso, os sintomas já tinham começado muito antes. Sensações estranhas que eu estava sentindo já começou meses antes. Mas como eu não sabia o que era, hoje, se eu começar com aquelas sensações lá de trás, hoje eu sei. Hoje eu nem deixaria chegar na síndrome do pânico. Só que você está vendo, quando a gente nunca passou por uma, como que eu posso interpretar? Isso é sinal de síndrome de uma crise de pânico que pode me dar. Eu nunca passei por isso. Então você vai ficando estranho e você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue nomear o que você tem. Então, às vezes, a pessoa realmente não sabe o que está acontecendo. Então, e não tem a ver com você. Não tem a ver com a relação. Só que quanto mais você pergunta, mais a pessoa se fecha e ela fica angustiada também porque ela não sabe o que está acontecendo. E homens, às vezes, têm mais resistência para falarem sobre si mesmos, tem essa resistência ainda hoje, apesar de já estarmos no século 21. Então, quanto mais você pergunta, às vezes mais ranço a pessoa tem. Não é nada, porque a pessoa não sabe nem formular o que ela tem. Então, às vezes, ao invés de eu ficar perguntando de maneira ali, sabe, contundente, o que está acontecendo? Eu posso falar, olha, eu percebi que tem alguma coisa estranha, você está diferente. Mas eu não vou te pressionar para nada, tal. Só quero que você saiba que eu estou aqui. Se você precisar falar alguma coisa, eu estou aqui. Então, quando você age desse jeito, isso faz o quê? Faz com que ele não se sinta pressionado. Então, né, essa atitude não pressiona e deixa o espaço aberto. Eu deixei o espaço aberto. Eu estou aqui. Se você quiser chegar a conversar, eu estou aqui. Então, essa atitude gera um pensamento assim na cabeça do outro. Não, ok, ela percebeu que eu estou estranho, eu também estou sentindo que eu estou estranho, mas eu não sei nem sei o que é. Então, assim, a hora que eu souber o que é, eu posso chegar e falar. Entendeu? Porque o caminho ficou aberto. E claro, não é necessariamente, como eu disse, às vezes é uma questão interna, nem a pessoa sabe o que ela está sentindo. E às vezes não tem nada a ver também com você. Então, às vezes tem a ver com alguma situação do trabalho. Às vezes, não é que tem a ver com uma situação específica do trabalho. Às vezes, é uma situação geral que acaba causando estresse.
Então, o cara está pressionado no trabalho, tem a faculdade também para ele dar conta, está pensando em TCC, então tem uma sobrecarga em cima da pessoa. Então a pessoa tá diferente? Tá, mas não tem a ver com você, com a relação. Agora, pode ter a ver com a relação? Claro, lógico, evidente que sim. Aí, tá vendo? Mas necessariamente quando alguém está diferente e isso tem relação com a relação amorosa, significa que a pessoa já conheceu outra pessoa? Que a pessoa está querendo terminar? Não. Às vezes, sabe o que acontece? A pessoa está ficando diferente, sabe por quê? Porque ela sente que realmente ela gosta. Agora, sabe aquele momento em que a relação realmente se firma? E eu começo a ter medo do compromisso. Medo de perder. Então, isso gera uma crise existencial. Então, nem sempre a pessoa ficou diferente é porque então a pessoa, olha lá, não gosta mais de mim, já está conhecendo outra pessoa. Isso é o que a gente, dentro da nossa insegurança, a gente formula. E você não tem também que ficar tentando resolver, sabe? O que não está claro. Não está claro nem para ele. Então, assim, se nem ele consegue, nomear ou pensar o que está acontecendo com ele, não é você que vai adivinhar. Então, o que dá para eu fazer? Manter a leveza, eu não ficar criando um monte de coisa na minha cabeça, eu mantenho a leveza, mantenho a presença, eu tô aqui. Então a coisa fica mais leve. E também não vou querer tentar consertar nada, eu não tenho nem informação, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou querer tentar consertar o quê? É a hora que eu acabo até piorando. Então, provavelmente, esse caminho ele leva para um lugar de mais leveza. Mas óbvio, Se depois você percebe que a pessoa realmente está muito diferente, aí realmente eu preciso chegar e tentar conversar de novo, mostrando para a pessoa que, alguma coisa está acontecendo. E que então, se ele não sabe nomear o que está acontecendo, que ele também consiga desabafar sobre isso comigo. Eu realmente não sei o que está acontecendo porque eu estou me sentindo estranho desse ou daquele jeito. Mas isso num segundo momento. Se você percebe que realmente a diferença só está se acentuando, a pessoa está ficando muito diferente. Fala que não está acontecendo nada, mas as atitudes mostram outra coisa. Então, entre o que a pessoa fala e o jeito que ela age, eu tenho que levar em consideração o jeito que ela age. E está agindo totalmente diferente, totalmente estranho. Então, não, Aí também, vai continuar assim até quando, certo? Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.